Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar hoje o estudo do Purgatório de Dante. Eu vou ler o primeiro canto do Purgatório, lerei o resumo de Schiller e a tradução em prosa do Helder da Rocha. E depois leremos traduções do canto 2. Então, canto primeiro. Saída do inferno, 4 estrelas. Espírito de Catão de Útica, saindo dos abismos do inferno, a rever as estrelas, encontram-se os poetas na ilhota do purgatório. Catão de Útica, vigia do lugar, recebe-os e lhes dá licença de subirem, recomendando a Virgílio o que deve fazer para que Dante possa apresentar-se ao anjo que se encontra à porta do purgatório. Tradução em prosa de Helder da Rocha. Para navegar por águas melhores, minha poesia agora deixa para trás aquele mar cruel, o inferno, e segue para o segundo reino, o purgatório, onde a alma humana se purifica e se torna digna de elevar-se ao céu. 4 estrelas iluminavam o céu do Polo Sul. 4 estrelas nunca vistas por homem algum em vida, a não ser pelo primeiro casal, Adão e Eva, pois nunca são vistas no céu do hemisfério norte. Voltei a minha atenção ao outro polo e vi um vulto se aproximar. Era um velho solitário. Tinha barba longa e cabelos brancos. Seu semblante era iluminado pela luz das 4 estrelas, que davam-lhe um aspecto divino, como se a luz do sol brilhasse em seu rosto. Prosseguindo. Quem sois vós? Perguntou ele, movendo suas plumas. Quem sois vós que, vencendo a correnteza do cego riacho, conseguistes fugir da prisão eterna? Quem foi que vos guiou? Quem foi a lanterna que vos indicou o caminho pelas trevas infernais? Será que todas as leis do abismo foram destruídas? Ou foram novas decisões tomadas no céu, permitindo que vós, condenados, chegasseis até o pé da minha montanha? Com sinais e gestos, meu mestre pediu que eu ficasse de joelhos e baixasse a cabeça, em sinal de respeito. Depois, dirigindo-se ao velho, falou: eu não estou aqui por vontade própria. Uma dama, que é Beatriz, que desceu do céu, me pediu que eu encaminhasse este aqui, Dante. Ele ainda não viu a morte, mas, por sua imprudência, ela esteve tão perto que pouco tempo havia para salvá-lo. Como eu disse, fui enviado para ajudá-lo. E não havia outro caminho a não ser este que eu escolhi. A ele mostrei todos os condenados do inferno e pretendo ainda mostrar as almas que se purgam no teu domínio. Que te agrade aceitar a sua vinda. Ele busca a liberdade, tão cara como deve saber
alguém que deu a vida por ela, como tu fizeste em Útica. Não quebramos as leis divinas. Este homem ainda vive e Minos, né, o guardião do inferno, não me impede. Eu vim daquele círculo onde está a tua Márcia. Por seu amor, então, deixa que possamos conhecer teus 7 reinos, que correspondem aos 7 pecados capitais. Márcia era um prazer aos meus olhos, enquanto eu era vivo, respondeu o velho. Ela agora vive além do rio Aqueronte, e não mais me move, pela lei que vigora desde o dia em que fui trazido para cá. Mas se uma dama celeste te ordena, não é preciso adulação, basta pedir em seu nome. Vai, então, com esse homem e coloca em volta da sua cintura um junco liso. Não esqueças de lavar o seu rosto para que fique livre das névoas infernais. Em volta desta ilha, lá onde as ondas quebram na praia, encontrarás juncos nascendo na areia, onde nenhuma outra planta poderia sobreviver. Para continuar, deves guiar-te pelo sol, que em breve estará nascendo. Ele indicará o caminho onde encontrarás a subida mais suave. O velho calou-se. Pouco depois, desapareceu. Eu me levantei e olhei para Virgílio, que falou: vem, me acompanha. Eu obedeci. Seguimos para a praia por um caminho deserto e plano, com a imensidão do mar preenchendo o nosso horizonte. Paramos assim que chegamos a um lugar onde o orvalho se formava nas folhas das plantas. O mestre abaixou-se e molhou suas mãos na grama úmida. Logo compreendi o que ele pretendia fazer e ofereci-lhe meu rosto manchado de lágrimas, que ele limpou, restaurando sua cor verdadeira, que o inferno havia ocultado. Continuamos a caminhar até a praia. Como o velho havia dito, juncos cresciam nas areias, onde planta alguma seria capaz de sobreviver. Virgílio procurou um junco liso para amarrar na minha cintura. Assim que ele arrancou a planta do chão, ocorreu um milagre. Um novo junco, igual ao que ele arrancara, imediatamente nasceu no mesmo lugar. Notas explicativas, né, de Hélder da Rocha. Bom, aqui há uma alusão a Calíope, em grego antigo, a da bela voz. Foi a primeira das 9 musas da mitologia grega, filhas de Zeus e de Mnemosine. Foi a musa da poesia épica, da ciência em geral e da eloquência, e a mais velha e sábia das musas, e é considerada, por vezes, a rainha delas. É representada por uma figura de donzela de ar majestoso, coroada de louros e ornada de grinaldas, sentada em atitude de meditação, com a cabeça apoiada numa das mãos e um livro na outra, tendo junto de si mais 3 livros, a Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Em outras representações, traz como atributo um rolo de pergaminho e uma pena, mãe de Lino com Apolo, de Orfeu também com Apolo, e das sereias e dos coribantes.
As 4 estrelas representam as 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça e fortaleza. Dante afirma que nenhum ser humano vivo havia visto as estrelas, exceto Adão e Eva, o primeiro casal, a primogênite no original, pois eles viviam no paraíso terrestre, no cume da montanha do purgatório. Todos os humanos vivos, acreditava Dante, e a maior parte das pessoas de sua época, viviam no hemisfério norte, pois o resto da Terra seria mar. Dante aparenta ter se esquecido de Ulisses, que ele mesmo afirmara ter viajado até o purgatório, Inferno, canto 26. Alguns comentaristas identificam as 4 estrelas com as estrelas do Cruzeiro do Sul, cuja existência poderia ter sido revelada a Dante através de relatos de viajantes como Marco Polo. O cego riacho é o rio Letes, cujo som, e não a visão, guiou Dante e Virgílio do centro da Terra até a superfície, o que é relatado no canto 34 do Inferno. O velho solitário é Catão de Útica, legista romano aliado a Pompeu, que, sabendo que César venceria e fundaria o império, se suicidou em nome da liberdade republicana. Márcia é esposa de Catão, que permanece no limbo, de onde Catão foi tirado por vontade divina. A luz das 4 estrelas, prudência, temperança, justiça, fortaleza, iluminam Catão, que representa a liberdade pela qual morreu. Apesar de ter se suicidado e de ser um oponente de César e do Império, assim como Bruto e Cássio, que estão no inferno, Catão de Útica não está no inferno. Para Dorothy Sayers, por causa de sua devoção à liberdade política, ele aqui é o guardião do caminho até a liberdade espiritual. Quando Dante coloca Catão de Útica, um pagão que, pela doutrina da Igreja Católica, estaria no inferno, quando Dante o coloca no purgatório, por seu próprio juízo, e invocando a liberdade política e a liberdade espiritual, ele está sendo tremendamente subversivo para a sua época. Quanto ao suicídio, ela explica, a Dorothy Sayers explica, que o seu suicídio não o qualifica ao inferno, pois os pagãos são julgados de acordo com seu próprio código, que não condenava o suicídio. Dante não coloca cristãos suicidas no purgatório ou paraíso, nem pagãos na parte do inferno, onde são punidos os suicidas. Portanto, apenas os cristãos que têm consciência do que significa o pecado de tirar a própria vida, somente esses cristãos são destinados ao inferno. Minos é o juiz dos mortos no inferno. Minos não tem poder sobre os habitantes do primeiro círculo, o limbo, onde reside Virgílio. O rio Aqueronte, em italiano Malfiume, o mau rio,
separa o limbo da entrada do inferno. Fim do canto primeiro. Vamos ler o canto segundo, também o resumo do Ziller e a tradução em prosa do Helder. Canto segundo. O barqueiro do purgatório, as almas dos redimidos, espírito de Casela. Abre aspas, estando os poetas na praia da ilha do purgatório, aparece de longe uma leve e rápida nau, guiada por um anjo. Um grupo de almas desembarca na ilha, entre as quais o poeta conhece Casela, que lhe canta uma de suas lindas melodias. Censura de Catão. Fecha aspas, fim do resumo de Ziller. Agora, a tradução em prosa do Helder. O sol já nascia colorindo o céu, com os tons avermelhados da aurora. Estávamos parados à beira-mar, pensando sobre a estrada que nos esperava, como quem viaja no pensamento sem sair do canto. De repente, a nossa atenção foi desviada por um brilho vermelho que surgia no poente. A luz, que ainda espero tornar a ver um dia, atravessava o mar numa velocidade inacreditável. Eu olhei para meu guia e, quando voltei a mirá-la, ela já estava maior e mais luzente ainda. Foi quando eu notei duas formas brancas surgindo de cada lado. O meu guia permanecera o tempo todo em silêncio, mas, quando percebeu que as formas brancas eram as asas, reconheceu o barqueiro e gritou: ajoelha, se abaixa perante o anjo de Deus. Ele gritou para Dante. Imediatamente eu me ajoelhei, como ele pedira. Depois ele comentou: tu verás ainda muitos desses ministros, ou seja, anjos. Presta atenção como ele desdenha as propostas humanas. Não precisa de remos nem de velas. Somente suas asas bastam para navegar entre tão distantes costas. E quanto mais se aproximava, maior era o brilho irradiado, até que chegou uma hora em que não consegui mais suportar a claridade e tive que baixar o rosto. Ele navegou direto para a costa. O barco era veloz e tão leve que sequer agitava as águas, não deixando sinal algum de que havia passado por ali. Mais de 100 almas estavam sob a guarda do piloto celestial. Elas cantavam a uma só voz o salmo, quando Israel saiu do Egito. Com o sinal da cruz, o anjo fez com que todas elas, de uma só vez, aparecessem na praia. Quando o barco estava vazio, ele sumiu, tão veloz como antes havia chegado. A multidão que ficou estava confusa. Olhavam para todos os lados, como se estivessem tentando compreender alguma coisa pela primeira vez. Logo nos viram e se aproximaram, pedindo: se vós souberdes, mostrai-nos o caminho para o monte. Vós credes que somos familiares a este lugar, respondeu Virgílio, mas somos apenas peregrinos,
como vós. Acabamos de chegar por outro caminho, tão áspero e tão duro, que escalar este monte será para nós uma brincadeira. As almas, notando que eu respirava e que estava vivo, tornaram-se pálidas de espanto. Em pouco tempo, me cercaram por todos os lados, esquecendo por um instante sua jornada. Uma delas se aproximou com os braços abertos, como se fosse me abraçar. Mas, quando tentei retribuir o abraço, meus braços abraçaram o nada. 3 vezes eu tentei, e 3 vezes minhas mãos voltaram para o meu peito, atravessando aquela forma vazia, com aparência enganadora. A alma, então, se afastou e finalmente pude reconhecê-la. Pedi que ela falasse e ela disse: assim como te amei no meu mortal corpo, ainda assim te amo sem ele. Mas o que fazes aqui nesta hora? Isso porque o corpo físico e a alma só vão se reunir novamente após o dia do juízo final. Enquanto isso não acontecer, as almas estarão no inferno ou no purgatório, desprovidas de corpo físico, portanto, não podem ser tocadas. Meu amigo Casella, respondi, aqui estou porque espero um dia aqui retornar. Mas por que demoraste tanto? Interessante essa frase de Dante. Aqui estou porque espero um dia aqui retornar. Dante não acreditava que ele iria direto ao paraíso. Para ele, o purgatório já estava de bom tamanho. Levando em conta todas as suas heresias subversivas, foi sensato da parte dele. Não posso reclamar que ele, que leva no seu barco quem deseja e quando deseja, me tenha negado várias vezes a travessia, pois a justa vontade sempre o guia, respondeu Casella. Mas nos últimos 3 meses, ele tem levado todos nós que desejamos atravessar. Quando eu voltei à foz do rio Tibre, lá estava aquele ser benigno que me recolheu a bordo. E foi para lá que ele agora partiu, pois é lá que ele sempre recolhe os que não caem nas margens do Aqueronte. Se teu novo estado não te impede a memória ou o uso do teu canto amoroso, que me trouxe tanta paz no mundo, então canta, pediu Dante, e consola minha alma, fatigada depois de uma viagem tão cansativa. Amor que na minha mente conversa, começou ele a cantar docemente. Uma canção do próprio Dante, aliás, que aqui faz uma inserção intertextual, dialogando com ele mesmo. A melodia nos hipnotizou. Virgílio, eu e todas aquelas almas estávamos tão contentes que nada mais nos veio à mente. Atentos à música de Casella, sequer vimos o velho Catão se aproximar, mas, ao chegar, ele gritou: que é isso, espíritos preguiçosos? Quanta negligência estardes aqui folgados, perdendo o vosso precioso tempo. Correi logo ao monte para livrar-vos da sujeira do mundo que vos oculta à vista de Deus.
Logo que o velho se calou, vi aquele bando sair correndo na direção da ladeira, como quem vai sem saber aonde. E a nossa partida não foi menos ligeira. Fim da tradução em prosa, notas explicativas de Hélder da Rocha. O dia que nasce é o domingo de Páscoa. No canto original, Dante descreve o dia e a hora através de um jogo de palavras que referem-se a observações astronômicas. No poema, ele diz exatamente assim: o sol chegara já sobre o horizonte do meridiano que Jerusalém distingue, e a noite, que tem sua fonte oposta, sai do rio Ganges, além, com a libra, a qual só a vai deixar, quando diminuindo o dia vem. Donde eu me achava atento a contemplar, de face branco-rubra, a linda aurora, via perdendo o brilho e amarelar. Segundo uma nota do Ziller a esses versos, servindo-se do sistema astronômico de seu tempo, o sistema de Ptolomeu, Dante nos faz compreender que era meia-noite no Indostão, né, na Índia. Aqui ele usa o Ganges como metonímia para a Índia. Anoitecer em Jerusalém, antípoda do purgatório, e meio-dia na Espanha, e amanhecer na ilha do purgatório, onde a linda aurora, de face branco-rubra, ia amarelar, dourar-se pelo nascer do sol. Há uma referência ainda a Libra, né? Em março, época do equinócio, e até fins de setembro, a constelação de Libra é visível de noite, no hemisfério norte. De outubro em diante, quando as noites se tornam longas, o signo de Libra é invisível, porque é ofuscado pelo Sol. Há também uma referência a Marte, que brilha no Ocidente ao raiar do dia. Em várias passagens de Dante, nós encontramos referências astronômicas, lembrando que, naquela época, a astronomia não estava totalmente separada da astrologia. Voltando ao texto em prosa. Quando a noite perde a balança, né, quando cai de suas mãos, o sol entra em Áries e começa o outono, quando as noites são mais longas que os dias. Dante usa esse método para informar a hora durante toda a viagem pelo purgatório. Nesta versão em prosa, né, escreve o Hélder da Rocha, eu traduzi suas indicações de dia e hora para uma linguagem mais objetiva, na maior parte das vezes. O relógio abaixo, não, aqui não é nada. Depois, o barqueiro é o anjo que busca as almas na foz do rio Tibre, na Itália, atravessa a terra e as desembarca no purgatório. Esse é o barco a que Caronte se refere quando, no canto terceiro do inferno, diz a Dante que ele deve pegar outro barco em outro porto. Quando Israel saiu do Egito. É como começa o Salmo 113. O Salmo é um canto de ação de graças a Deus por libertar Israel da escravidão no Egito. Mark Musa explica que, para os cristãos, o êxodo ou liberação dos judeus representa a ressurreição de Cristo, pois sua morte e ressurreição
serviram para libertar cada alma cristã da escravidão do pecado. Claro que para os judeus o sentido é completamente outro. A ligação entre o Êxodo e a ressurreição é, portanto, reforçada quando as almas cantam este salmo no domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição de Cristo. Segundo todos os comentaristas, Casella era um músico de Florença ou Pistoia e grande amigo de Dante, que teria escrito melodias para seus poemas. O verso que ele canta é a primeira linha da segunda canzone, ou canção do Convívio, uma obra do próprio Dante. A foz do rio Tibre, em Óstia, é o ponto de partida da embarcação. É onde são embarcadas as almas que se destinam ao purgatório. Depois de desembarcar as almas, o anjo volta ao ponto de partida para buscar mais almas destinadas à salvação. E aqui nós terminamos a leitura do segundo canto do Purgatório, na tradução em prosa do Hélder da Rocha. Hoje não leremos as traduções poéticas do Ziller, que eu vou deixar para a semana que vem. Dúvidas, perguntas, comentários?